Imagine por um momento que um dos especialistas mais respeitados do mundo em desenvolvimento pessoal, alguém que passou mais de 4 décadas estudando o sucesso humano, de repente desaparece dos holofotes por 3 anos. Sem palestras públicas, sem novos livros, sem aparições na mídia. Apenas silêncio. Foi exatamente isso que aconteceu com Brian Tracy entre 2018 e 2021. E a razão por trás dessa ausência misteriosa vai mudar tudo o que você achava que sabia sobre a manifestação, especialmente se você for uma mulher com mais de 35 anos. Durante esses 3 anos, Tracy não estava descansando ou se aposentou. Ele estava obcecado, completamente consumido por uma pergunta que o assombrava há décadas. Por que as mulheres no final dos 30, 40 e 50 anos manifestavam consistentemente resultados extraordinários, enquanto outros grupos demográficos lutavam para obter até mesmo uma fração desses resultados? A história começou em 2017, durante uma de suas últimas palestras públicas em San Diego. Tracy notou um padrão perturbador nos testemunhos que recebeu. De cada 10 cartas de sucesso extraordinário que chegaram ao seu escritório, 7 vieram de mulheres com idades entre 35 e 55 anos. Não apenas sucesso mediano, mas transformações que desafiaram toda a lógica. Negócios que explodiram da noite para o dia, relacionamentos que foram milagrosamente curados, oportunidades que pareciam ter surgido do nada. No início, Tracy atribuiu isso à coincidência. Afinal, ele havia trabalhado com milhares de pessoas durante sua carreira. Mas quando ele contratou uma equipe de estatísticos para analisar mais de 50 mil estudos de caso de seus programas, os resultados o deixaram completamente perturbado. Mulheres com 35 anos ou mais não apenas relataram resultados 3,2 vezes mais rápidos que a média, mas sua taxa de sucesso em metas consideradas impossíveis foi de 78%, em comparação com apenas 23% em outros grupos demográficos. Naquela noite, Tracy não conseguiu dormir. Ele ficou acordado até às 4 da manhã, andando pelo escritório, se perguntando: o que há nessas mulheres que não entendemos? O que está acontecendo em seus cérebros que os torna tão extraordinariamente poderosos para se manifestar? E assim começou a obsessão mais profunda de sua carreira. Uma investigação que o levaria a colaborar secretamente com neurocientistas de Harvard, Stanford e do Karolinska Institutet. Pesquisa que revelaria segredos sobre o cérebro feminino maduro que a comunidade científica está apenas começando a entender. O que ela descobriu não apenas explicaria por que essas mulheres eram tão bem-sucedidas, mas mudaria para sempre nossa compreensão do que é possível quando o cérebro feminino atinge seu verdadeiro potencial após os 35 anos. Hoje, pela primeira vez, vamos revelar as descobertas dessa investigação secreta. Vamos descobrir exatamente o que torna o cérebro feminino maduro uma máquina de manifestação tão extraordinária. E, mais importante, como qualquer mulher pode ativar conscientemente esses mecanismos neurológicos para criar a vida que ela realmente deseja. Se você é uma mulher com mais de 35 anos, o que está prestes a ouvir pode ser a informação mais importante que você recebe em sua vida, porque acontece que sua idade não é uma desvantagem, é o seu superpoder secreto. Para entender a obsessão de Brian Tracy, primeiro precisamos viajar para o laboratório de neurociência da Universidade de Stanford, onde em 2019 Tracy se encontrou pela primeira vez com a doutora Sarah Chen, uma neurocientista especializada em neuroplasticidade feminina. Brian veio ao meu laboratório com uma pergunta muito específica, lembra a doutora Chen em uma entrevista exclusiva que deu depois que os resultados da pesquisa foram divulgados. Eu queria saber o que estava acontecendo neurologicamente no cérebro de mulheres por volta dos 35 anos que as tornava tão capazes de manifestar seus objetivos. O que o Dr. Chen mostrou a Tracy naquela tarde mudou todo o seu paradigma sobre a manifestação. Acontece que, por volta dos 35 anos, o cérebro feminino passa pelo que os neurocientistas chamam de a grande reorganização,
Durante décadas, esse fenômeno foi mal interpretado e até rotulado negativamente como parte do declínio hormonal. Mas a pesquisa mais recente revela uma verdade totalmente diferente. O que realmente acontece, explica o Dr. Chen, é que o cérebro feminino começa a integrar seus hemisférios com mais eficiência. As conexões entre o lado lógico e o lado intuitivo são fortalecidas exponencialmente. É como se, de repente, eles tivessem acesso a uma superpotência que vinham desenvolvendo inconscientemente há décadas. Tracy ficou fascinada quando viu os exames de ressonância magnética. Os cérebros de mulheres 35+ mostraram padrões de atividade únicos em toda a literatura neurocientífica. Áreas relacionadas à intuição, visualização e tomada de decisão foram ativadas simultaneamente de maneiras raramente vistas em outros grupos. Mas a descoberta verdadeiramente revolucionária veio quando Tracy decidiu estudar casos específicos. Ela contratou uma equipe de pesquisadores para analisar em profundidade as histórias de 500 mulheres que alcançaram transformações extraordinárias após os 35 anos. Uma dessas histórias foi a de Maria Helena Rodrigues, uma contadora de 42 anos de Phoenix, Arizona, que estava presa no mesmo emprego há 15 anos. Maria Helena havia tentado de tudo: livros de autoajuda, cursos de demonstração, terapia, coaching. Nada funcionou, mas em 2019, algo mudou. Maria Helena começou a experimentar o que ela descreve como clareza do laser. De repente, ele pôde visualizar seu futuro negócio com precisão fotográfica. Ele podia sentir, cheirar e até ouvir os sons do escritório dos seus sonhos. Em menos de 8 meses, ela largou o emprego, lançou sua própria empresa de consultoria financeira e estava gerando mais renda em um mês do que ganhava em um ano inteiro como funcionária. Não foi apenas visualização, explica Maria Helena. Era como se meu cérebro tivesse desenvolvido uma nova capacidade. Eu podia ver oportunidades onde antes via apenas obstáculos. Eu poderia conectar pontos que antes pareciam completamente desconectados. Mas foi o caso da doutora Lisa Armstrong que realmente abriu os olhos de Tracy para a verdadeira magnitude desse fenômeno. Lisa era uma pediatra de 47 anos em Boston que lutava contra uma depressão severa há 3 anos após um divórcio difícil. Eu tinha tentado medicação, terapia, mudanças no estilo de vida. Nada poderia tirá-la daquela escuridão profunda. Então, durante uma manhã de meditação em 2020, Lisa experimentou o que ela descreve como um despertar neurológico. De repente, ele foi capaz de ver sua depressão, não como uma doença, mas como informações valiosas que seu cérebro estava processando. Ele começou a aplicar técnicas de manifestação que pareciam surgir espontaneamente de sua intuição. Em menos de 3 meses, ela não apenas superou sua depressão sem medicação, mas lançou uma clínica inovadora de medicina integrativa que combinava pediatria tradicional com técnicas holísticas de cura. Sua clínica se tornou um modelo que outros hospitais começaram a replicar em todo o país. O mais surpreendente, diz Lisa, é que as soluções não vieram de livros ou cursos. Era como se meu cérebro tivesse desbloqueado uma biblioteca interna de sabedoria que sempre esteve lá, esperando o momento certo para ser ativada. Tracy ficou obcecada em entender o mecanismo por trás dessas transformações. Trabalhando com neurocientistas de Harvard, ele descobriu 3 fatores neurológicos únicos que se combinam no cérebro feminino maduro. Primeiro, intuição amplificada. Devido a alterações hormonais específicas, as mulheres após os 35 anos desenvolvem conexões mais fortes entre o sistema límbico e o córtex pré-frontal. Isso significa que eles podem acessar informações subconscientes com mais eficiência do que nunca em suas vidas. Em segundo lugar, a visão sistêmica aprimorada. O cérebro feminino maduro desenvolve uma capacidade extraordinária de ver padrões e conexões em sistemas complexos. É por isso que muitas mulheres dessa idade, de repente, são capazes de resolver problemas que as assombravam há anos. E terceiro, o que Tracy chamou de coragem neurológica.
Mudanças nos níveis de ocitocina e o declínio gradual do estrogênio criam uma combinação única que reduz a ansiedade relacionada ao julgamento social e aumenta a disposição de assumir riscos calculados. Mas a descoberta mais importante veio quando Tracy percebeu que essas mudanças neurológicas não acontecem automaticamente. Eles exigem ativação consciente. É como ter uma Ferrari na garagem, explica Tracy em suas anotações particulares que foram reveladas mais tarde. O potencial existe, mas você precisa saber como ligar o motor. Tracy desenvolveu o que chamou de protocolo de ativação neural feminina, um sistema específico de técnicas projetadas para aproveitar conscientemente essas mudanças neurológicas únicas. Lisa Armstrong exemplifica esse princípio perfeitamente. Sua depressão pós-divórcio não era apenas tristeza, era seu cérebro rejeitando uma vida que não o servia mais. Depois que ela aprendeu a canalizar sua recém-descoberta coragem neurológica conscientemente, ela foi capaz de tomar as decisões radicais necessárias para criar sua clínica inovadora. Pela primeira vez na minha vida, lembra Lisa, eu não me importava se outras pessoas pensassem que eu era louca. Eu só me importava se estivesse sendo fiel a mim mesmo. Essa liberdade é viciante e extraordinariamente poderosa. E quinto, integração temporária. Um sistema para aproveitar a capacidade única do cérebro feminino maduro de integrar experiências de visão passada, presente e futura em um plano coerente de manifestação. Tracy descobriu que as mulheres maduras possuem uma capacidade quase sobrenatural de ver padrões ao longo do tempo. Eles podem identificar lições de experiências passadas que não haviam processado totalmente, conectá-las a oportunidades presentes e projetar resultados futuros com uma precisão que surpreendeu até mesmo os estatísticos de sua equipe. Essa capacidade temporária é o que permite que as manifestações dessas mulheres sejam tão extraordinariamente eficientes. Eles não estão começando do zero. Eles estão integrando décadas de experiência em um plano mestre de transformação. Tracy começou a testar secretamente esse protocolo com um grupo seleto de 200 mulheres com idades entre 35 e 55 anos. Os resultados foram tão extraordinários que ele inicialmente pensou que havia algum erro nos dados. Em média, os participantes alcançaram seus objetivos principais em 4,2 meses, em comparação com 18 meses, que era a média histórica em seus programas tradicionais. Mas o mais impressionante é que 89% relataram que alcançaram metas que originalmente consideravam impossíveis ou grandes demais para sonhar. Mas os números contaram apenas parte da história. As transformações reais foram muito mais profundas do que qualquer estatística poderia capturar. Patrícia Morales, 39, apresentou um caso ainda mais complexo. Ela estava em um casamento emocionalmente abusivo há 8 anos, mas não conseguia deixá-la por medo financeiro. Ele tinha 2 filhos pequenos, nenhuma carreira estabelecida e autoestima destruída por anos de manipulação psicológica. O protocolo de Tracy começou com coragem calibrada. Patrícia precisava entender que seu crescente desconforto com a situação não era fraqueza, era seu cérebro maduro reconhecendo que ele merecia mais. Sua nova neurologia estava lhe dando a clareza para ver padrões tóxicos que ele havia normalizado por anos. Usando a visualização sistêmica, Patrícia não apenas imaginou escapar de seu casamento. Ela imaginou todo o ecossistema de sua nova vida, onde ela e seus filhos morariam, como ela se sustentaria financeiramente, que tipo de apoio as crianças precisariam, como ela se curaria emocionalmente e até mesmo como ela poderia um dia ajudar outras mulheres em situações semelhantes. A manifestação em camadas permitiu que ele trabalhasse simultaneamente em vários aspectos. Enquanto consultava discretamente advogados, ele também fez cursos de contabilidade online, fez terapia, construiu uma rede de apoio e economizou dinheiro estrategicamente. Seu diálogo intuitivo a guiou para oportunidades que pareciam surgir milagrosamente. Um trabalho de meio período que ela poderia fazer em casa, uma amiga que precisava de uma colega de quarto,
justamente quando Patrícia precisava de um lugar para morar. Um advogado que trabalhava com ela em um plano de pagamento. Aplicando técnicas de protocolo, ela não apenas encontrou coragem para se divorciar, mas desenvolveu um plano financeiro tão sólido que conseguiu comprar sua própria casa em menos de 18 meses após o divórcio. Seus filhos, inicialmente com medo de mudanças, floresceram num ambiente mais estável e amoroso. O protocolo me ensinou que eu não precisava escolher entre ser uma boa mãe e ser uma mulher livre, reflete Patrícia. Meu cérebro era sofisticado o suficiente para criar uma solução que atendesse a ambas as necessidades. 3 anos depois, Patrícia estabeleceu seu próprio negócio de contabilidade, especializado em ajudar mulheres em transição do divórcio. Sua experiência pessoal, combinada com suas novas habilidades profissionais, a tornaram uma especialista muito procurada. Rebecca Thompson, 52, apresentou talvez o caso mais emocional do estudo. Ela cuidava de sua mãe com Alzheimer há 5 anos e abandonou completamente seus próprios sonhos. Sua carreira como artista gráfica foi suspensa indefinidamente. Sua saúde se deteriorou devido ao estresse e ela se sentiu completamente perdida em termos de sua identidade fora do papel de cuidadora. A integração temporal foi crucial para Rebecca. Isso a ajudou a ver que seus anos como cuidadora não foram tempo perdido, mas um período de desenvolvimento de habilidades extraordinárias que ela não havia reconhecido. Ele desenvolveu paciência sobre-humana, habilidades organizacionais complexas, a capacidade de manter a calma em crises e uma profunda compreensão da fragilidade e preciosidade da vida. Usando a visualização sistêmica, Rebecca começou a imaginar não apenas escapar de sua situação, mas transformá-la em algo que serviria tanto à sua mãe quanto aos seus próprios sonhos. Seu diálogo intuitivo a guiou para a ideia de criar arte inspirada em sua experiência com a doença de Alzheimer. A manifestação em camadas permitiu que ela trabalhasse simultaneamente para encontrar cuidados de qualidade para sua mãe, reviver sua carreira artística e planejar um novo tipo de negócio que combinasse seus talentos criativos com sua experiência como cuidadora. O resultado superou todas as suas expectativas. Usando o protocolo, Rebecca conseguiu encontrar um ótimo programa diurno para sua mãe, o que lhe deu tempo para reativar sua arte. Seus novos trabalhos, inspirados em temas de memória, identidade e amor incondicional, ressoaram profundamente em galerias e colecionadores. Mas o verdadeiro avanço veio quando ele decidiu lançar um negócio de consultoria que ajudava as famílias a enfrentar os desafios da doença de Alzheimer. Sua combinação única de sensibilidade artística, experiência prática e habilidades de comunicação a tornaram uma especialista extraordinariamente eficaz. Em seu primeiro ano, ele não estava apenas gerando 6 dígitos, mas também criou uma nova categoria profissional. Hospitais e centros de atendimento começaram a contratá-la para desenvolver programas que integrassem a arte-terapia no tratamento da doença de Alzheimer. Percebi que meu sofrimento tinha sido meu treinamento, diz Rebecca. Todas aquelas noites sem dormir, toda aquela ansiedade, toda aquela sensação de perda. Meu cérebro estava processando informações que acabariam se tornando minha maior força. Cada história revelou o mesmo padrão. Essas mulheres não estavam simplesmente manifestando coisas externas. Eles estavam manifestando versões totalmente evoluídas de si mesmos. Mas Tracy também percebeu algo mais profundo. Essas mulheres não estavam apenas manifestando objetos ou situações externas. Eles estavam manifestando versões completamente transformadas de si mesmos. Era como se o protocolo tivesse desbloqueado não apenas sua capacidade de criar mudanças externas, mas sua capacidade de evoluir como seres humanos. Não é apenas demonstração, escreveu Tracy em suas anotações. É uma metamorfose consciente. Essas mulheres estão acessando uma forma de evolução pessoal que nem sabíamos que era possível. A pesquisa revelou que o cérebro feminino após os 35 anos não apenas tem capacidades únicas de manifestação, mas é biologicamente programado para esse tipo de transformação profunda.
As mudanças hormonais que a sociedade rotulou como declínio eram, na verdade, o cérebro se preparando para sua fase mais poderosa e criativa. Tracy colaborou com o Dr. Michael Stevens, um neurocientista evolutivo de Harvard, para entender as implicações mais amplas de suas descobertas. O que eles descobriram mudou sua perspectiva sobre o propósito evolutivo da longevidade feminina. Durante décadas, a ciência viu a menopausa como uma anormalidade evolutiva, explica o Dr. Stevens. Por que as mulheres viveram décadas após sua capacidade reprodutiva? Mas o trabalho de Tracy sugere que essa fase posterior não é um acidente evolutivo. É quando o cérebro feminino é programado para fazer sua contribuição mais significativa para a sobrevivência e prosperidade da espécie. Essa perspectiva explicou por que as transformações das mulheres no estudo de Tracy tiveram um impacto tão amplo. Eles não apenas mudaram suas próprias vidas, eles se tornaram catalisadores de mudanças positivas em suas comunidades, famílias e até mesmo em suas indústrias. Estudos de acompanhamento mostraram que, em média, cada mulher que aplicou o protocolo influenciou positivamente a vida de 12,7 outras pessoas em seu círculo estendido. Crianças que melhoraram suas notas e encontraram direção em suas vidas, maridos que redescobriram a paixão em suas carreiras, amigos que foram inspirados a fazer mudanças que vinham adiando há anos, colegas que assumiram novas perspectivas sobre o que era possível em suas próprias vidas. Era como se cada mulher que conscientemente ativasse seu poder neurológico único se tornasse uma semente de transformação que gerasse ondas de choque de mudanças positivas. A pesquisa também revelou algo surpreendente sobre a velocidade da transformação. Enquanto os métodos tradicionais de desenvolvimento pessoal muitas vezes exigiam anos de trabalho gradual, as mulheres que usavam o protocolo de Tracy experimentaram o que ele chamou de mudanças quânticas, transformações repentinas e profundas que pareciam surgir do nada. Era como se seu cérebro estivesse se preparando para essas mudanças há décadas, observa Tracy. Uma vez que eles receberam as ferramentas certas e permissão para brilhar, a transformação foi quase instantânea. Esse fenômeno de mudança acelerada faz sentido do ponto de vista neurológico. O cérebro feminino maduro não está começando do zero quando decide criar mudanças. Ele está observando, processando e se preparando há décadas. Quando você finalmente recebe a ativação consciente correta, você pode acessar instantaneamente décadas de sabedoria acumulada. Tracy percebeu que estava vendo apenas a ponta do iceberg. O verdadeiro potencial do cérebro feminino maduro era muito mais vasto do que qualquer um imaginava. Mas talvez a descoberta mais significativa tenha sido a dimensão espiritual dessas transformações. Muitas das mulheres do estudo relataram experiências que foram além da manifestação material. Eles falaram de sentir uma conexão mais profunda com seu propósito de vida, de experimentar sincronicidades extraordinárias, de desenvolver uma intuição que beirava o místico. Era como se ativando conscientemente seu poder neurológico, reflete Tracy. Eles também ativassem uma conexão mais profunda com algo maior do que eles mesmos. Suas manifestações não eram apenas sobre criar coisas. Tratava-se de se alinhar com um propósito maior. Isso explicava por que as manifestações dessas mulheres tendiam a beneficiar não apenas a si mesmas, mas a todos ao seu redor. Seu cérebro maduro parecia naturalmente orientado para soluções que serviam ao bem maior, não apenas ao ganho pessoal. A dimensão mais fascinante da pesquisa de Tracy surgiu quando ela começou a estudar padrões de manifestação de longo prazo. Ela descobriu que as mulheres que aplicaram o protocolo não apenas alcançaram seus objetivos iniciais, mas continuaram a manifestar resultados extraordinários anos depois, como se tivessem ativado permanentemente uma capacidade que antes estava adormecida. Um acompanhamento de 5 anos revelou dados impressionantes. 94% dos participantes originais não apenas mantiveram suas transformações iniciais, mas continuaram a evoluir em direções que eles próprios não haviam antecipado inicialmente.
Veja o caso de Helena Vasquez, 43, que inicialmente usou o protocolo para salvar seu casamento de 18 anos, que estava à beira do divórcio. Usando técnicas de visualização sistêmica, ela não apenas viu a cura de seu relacionamento, mas também entendeu os padrões geracionais de comunicação tóxica que afetaram tanto ela quanto a família de seu marido. Seu trabalho de manifestação a levou não apenas a transformar seu casamento, mas a se tornar uma terapeuta familiar especializada em padrões geracionais. 5 anos depois, ele desenvolveu um método terapêutico inovador que estava sendo adotado por clínicas em 3 países diferentes. O que começou como salvar meu casamento tornou-se minha missão de vida, reflete Helena. Meu cérebro não resolveu apenas meu problema pessoal. Ele encontrou uma maneira de usar minha cura para curar os outros. Esse padrão foi repetido de forma consistente. As manifestações iniciais dessas mulheres tornaram-se plataformas de lançamento para contribuições muito mais amplas para o mundo. A doutora Amanda Richardson, 49, usou o protocolo para superar o esgotamento severo, que a forçou a tirar uma licença de sua prática médica. Seu processo de cura a levou a desenvolver um programa abrangente de bem-estar para profissionais de saúde, que agora é implementado em mais de 200 hospitais. Sandra Kim, 52, inicialmente manifestou energia e clareza para redecorar sua casa após anos de adiamento. Este projeto aparentemente simples despertou um talento para o design que ela nem sabia que tinha. Ela agora dirige uma empresa de design de interiores especializada na criação de espaços que apoiam o bem-estar emocional e a produtividade. Tracy percebeu que estava observando algo sem precedentes em seu campo. Um método de desenvolvimento pessoal que não apenas resolvia problemas específicos, mas desbloqueava o potencial latente que continuou a se expandir por anos. Era como se essas mulheres tivessem ativado não apenas capacidades específicas, mas a própria capacidade de continuar a evoluir, escreveu Tracy em suas conclusões. Seu cérebro aprendeu a manifestar a manifestação. Os neurocientistas com quem Tracy colaborou ficaram igualmente fascinados. Exames cerebrais de acompanhamento mostraram que os participantes desenvolveram novas conexões neurológicas que permaneceram ativas anos após a conclusão do protocolo inicial. É como se eles tivessem reconectado permanentemente seu cérebro para uma manifestação eficiente, explica o Dr. Chen. Uma vez que essas conexões são estabelecidas, elas se fortalecem com o uso e se tornam mais sofisticadas com o tempo. Mas talvez o aspecto mais notável do estudo tenha sido o impacto nas gerações subsequentes. Os filhos dos participantes, especialmente as filhas, começaram a apresentar padrões de realização e bem-estar significativamente acima da média. Um estudo de acompanhamento com os filhos dos participantes revelou que eles tinham 2,3 vezes mais chances de atingir seus objetivos acadêmicos, 1,8 vezes mais chances de relatar alta autoestima e significativamente menos chances de sentir ansiedade e depressão. Era como se, ao curar e ativar seu próprio potencial, essas mães tivessem passado algo inestimável para seus filhos, observa Tracy. Eles não estavam apenas mudando suas próprias vidas, estavam mudando o destino das gerações futuras. Essa dimensão geracional acrescentou uma profunda urgência ao trabalho de Tracy. Ela percebeu que toda mulher que não ativava seu potencial neurológico único não estava apenas limitando a si mesma, mas potencialmente limitando o potencial de seus filhos e das gerações futuras. Tracy também documentou o que chamou de efeito de rede feminina. As mulheres que aplicaram o protocolo naturalmente começaram a se conectar, formando redes de apoio e colaboração que ampliaram exponencialmente seu impacto individual. Essas redes não eram grupos de rede típicos, eram ecossistemas de transformação mútua, onde cada membro apoiava e amplificava o sucesso dos outros. As empresas encaminharam clientes umas às outras, as mães compartilharam recursos e estratégias, os profissionais colaboraram em projetos que nenhum dos dois poderia ter concluído sozinhos.
Foi como assistir a uma nova forma de poder feminino evoluir, reflete Tracy. Não era competitivo ou hierárquico, foi colaborativo e exponencial. Tracy começou a entender que havia descoberto algo muito maior do que um método de manifestação pessoal. Ele identificou o mecanismo neurológico que poderia catalisar o que chamou de a próxima evolução da consciência feminina. Após 3 anos de pesquisa secreta, Brian Tracy estava finalmente pronto para revelar suas descobertas ao mundo. Mas o que eu não esperava era a reação emocional que eu teria ao apresentar essa informação pela primeira vez. Em janeiro de 2022, durante uma conferência privada para um seleto grupo de 50 mulheres líderes, Tracy começou sua apresentação com uma voz firme e científica. Mas enquanto ela compartilhava história após história de transformação, testemunhos de mulheres que mudaram não apenas suas vidas, mas também a vida de suas famílias e comunidades, sua voz começou a falhar. Percebi, confessou Tracy naquela conferência, que por décadas eu vinha ensinando técnicas de sucesso sem realmente entender o poder único que reside em cada um de vocês. Eu estava tentando aplicar um modelo universal a algo que exigia uma compreensão específica e profunda de como seu cérebro extraordinário funciona. As mulheres naquela audiência não apenas ouviram a informação, eles sentiram isso. Muitos relataram que, enquanto Tracy falava, eles podiam sentir algo acordando dentro dela. Era como se seus cérebros estivessem reconhecendo uma verdade que eles esperavam ouvir por toda a vida. Tracy descobriu algo que vai muito além das técnicas de manifestação. Ela descobriu que as mulheres depois dos 35 anos não estão entrando em uma fase de declínio, mas na fase mais poderosa de suas vidas. Uma fase em que seu cérebro está perfeitamente calibrado para criar mudanças extraordinárias, não apenas para si mesmos, mas para todos ao seu redor. Os dados de sua pesquisa revelaram algo mais profundo. As mulheres que aplicaram o protocolo de ativação neural não apenas transformaram suas próprias vidas. Em média, cada mulher influenciou positivamente a vida de 7,3 outras pessoas em seu círculo imediato. Crianças melhorando suas notas, maridos encontrando nova motivação em suas carreiras, amigos sendo inspirados a fazer mudanças que vinham adiando há anos. Era como se, ao ativar conscientemente seu poder neurológico único, essas mulheres se tornassem catalisadoras de transformação em suas comunidades. Tracy entendeu que havia descoberto algo revolucionário, que o cérebro feminino maduro não é apenas uma máquina de manifestação pessoal, mas um sistema de transformação coletiva. Quando uma mulher 35+ ativa conscientemente suas habilidades neurológicas únicas, ela cria ondas de mudança positiva que se estendem muito além de sua própria vida. Não é coincidência, escreveu Tracy em suas conclusões, que muitas das transformações sociais mais importantes da história tenham sido lideradas por mulheres nesta fase da vida. Seu cérebro é literalmente projetado para ver soluções sistêmicas e ter a coragem neurológica para implementá-las. Mas Tracy também entendeu algo crucial. Esse poder precisa ser ativado conscientemente. Isso não acontece automaticamente. Requer compreensão, técnicas específicas e uma decisão consciente de aproveitar esses recursos exclusivos. É aqui que você entra na equação. Se você é uma mulher com mais de 35 anos, precisa entender que possui capacidades neurológicas que a maioria das pessoas nem sabe que existem. Seu cérebro está se preparando há décadas para este momento. As mudanças que você está experimentando não são sinais de declínio. Eles são sinais de que seu verdadeiro poder está apenas emergindo. A questão não é se você tem esses recursos. A pesquisa de Tracy provou que sim. A questão é, você vai ativá-los conscientemente ou permitir que eles fiquem adormecidos enquanto vive uma versão limitada do que é possível para você? Tracy descobriu que as mulheres que aplicaram o protocolo de ativação neural não mudaram apenas aspectos específicos de suas vidas. Eles estavam experimentando o que ele chamou de transformação integral. Seus relacionamentos melhoraram, sua saúde fortaleceu, suas finanças se estabilizaram
seu propósito de vida foi esclarecido e seu impacto no mundo foi amplificado exponencialmente. Não estamos falando de pequenos ajustes ou melhorias incrementais. Estamos falando de transformações que desafiam o que você pensava ser possível para a sua vida. A pesquisa mostrou que o momento ideal para começar essa ativação consciente é agora. Não quando você tem mais tempo, não quando as circunstâncias são perfeitas, não quando você se sente mais preparado. Agora. Porque aqui está a verdade que Tracy descobriu que mudará tudo para você. Seu cérebro está agora no ponto perfeito de maturidade neurológica para criar mudanças extraordinárias. Essa janela de oportunidade neurológica única não durará para sempre. As mulheres que aproveitaram essas informações e começaram a aplicar o protocolo imediatamente obtiveram resultados que surpreenderam não apenas elas, mas todos em suas vidas. Mas aqueles que adiaram descobriram que a oportunidade se tornava mais difícil de aproveitar a cada mês que passava. Seu cérebro está chamando você. Ele está literalmente esperando que você reconheça seu poder único e lhe dê permissão para mostrar do que ele é capaz. A pergunta final que Tracy fez em sua pesquisa é a mesma que faço a você agora. Você está pronto para descobrir e ativar o poder extraordinário que reside em seu cérebro maduro? Porque se a resposta for sim, se você está pronto para parar de viver uma versão limitada de seu potencial e começar a criar a vida extraordinária que seu cérebro único foi projetado para manifestar, então sua transformação pode começar hoje. O mundo precisa do que seu cérebro maduro pode criar. Sua família precisa da versão ativada de quem você pode se tornar. E mais do que qualquer outra pessoa, você merece experimentar a vida extraordinária que está esperando para ser manifestada pelo poder único de sua mente. Não deixe passar mais um dia sem honrar o presente extraordinário que a natureza colocou dentro do seu cérebro. É hora de ativá-lo. É hora de brilhar. É hora de mostrar ao mundo o que é possível quando uma mulher reconhece e abraça conscientemente o poder neurológico único de sua idade. Sua extraordinária transformação está esperando. A única questão é, você está pronto para reivindicá-lo? Não espere mais. Baixe o guia gratuito. Junte-se à nossa comunidade. Dê o primeiro passo. Seu futuro financeiro vai agradecer. Agradeço por reservar um tempo para assistir a este vídeo e estou ansioso para acompanhá-lo em sua jornada para a independência financeira por meio da renda passiva. Até a próxima e lembre-se, seu conhecimento tem valor. Compartilhe com o mundo e deixe o mundo recompensá-lo por isso.